A Helena entrou. Estamos ao vivo, estamos no ar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas que estão conosco mais uma vez numa live do Soapbox Maceió, que como nós sabemos, né, que nós estamos fazendo a propaganda, nós estamos fazendo essas lives todas as quartas e sábados, às 5 horas, trazendo a ciência de mais pura qualidade, feita pelas mais maravilhosas mulheres deste país, né? Estou aqui hoje com a Socorro, a professora Socorro, um prazer estar aqui mediando essa live com ela. E estou com a Tainá, que é a que vai falar hoje, a nossa convidada dessa live, a live sobre cidade, saúde e poluição do ar. Eu vou apresentar rapidinho a Tainá e aí eu vou deixar que ela fale das coisas maravilhosas que ela fez, né, do currículo dela. E também vou passar a palavra para Socorro, né, para a gente bater esse papo. A Tainá Teixeira, ela é engenheira ambiental pela UNIT, né, doutoranda em Sociedade, Tecnologia e Políticas Públicas na UNIT, e está se aventurando agora em Brasília, né, que a gente estava conversando aqui fora né, aqui nos bastidores, né? Então, seja bem-vinda, Tainá, com a sua live sobre cidade, saúde e poluição do ar. E começa contando para a gente um pouco da sua trajetória na academia. Vamos lá. Rapidamente, assim, novamente, sou Tainá. Tem uma curiosidade aí que, inclusive, foi até uma coisa que eu conversei em off com o pessoal quando estava organizando as divulgações de que eu não tenho um mestrado aí entre a graduação e o doutorado. Eu migrei diretamente de uma coisa para outra. Então, vamos lá. Eu entrei na engenharia ambiental, meio perdida, mas sem saber o que eu estava fazendo. Eu não sabia o que era engenharia ambiental quando eu entrei, eu não sabia o que fazer. Meu pai jogou, assim, uma ideia de faz engenharia ambiental, é um curso bom, é do futuro. Aí eu fiz, tá, tô fazendo nada, paga esse boleto aqui do vestibular para engenharia ambiental que vai dar certo. Eu entrei no curso sem saber nem ler nem crer do curso, eu não sabia o que eu estava fazendo lá, e aí eu entrei pela UFAL. Aí passei 3 anos na UFAL, eu não gostei da dinâmica, eu não gostei do preconceito que o pessoal do CETEC, que é o Instituto, o Centro de Tecnologia da UFAL, que engloba as engenharias, não gostei da recepção lá do curso de engenharia ambiental como um todo. Sinceridade nós temos por aqui. Sim, sou dessas. O curso de engenharia ambiental é mega escanteado com relação à engenharia civil, por exemplo. Então, enfim, não me senti em casa, ir para a UFAL me fazia querer morrer, e aí eu, não, cansei. Vou trocar de curso. Aí, vou trocar de curso, vou desistir da engenharia ambiental, vou para biologia, vou para qualquer outra coisa, vou fazer o vestibular de novo. Aí minha mãe fez, por que você não vai para a UNIT? Acabou de abrir engenharia ambiental lá, pode ser que você ainda se encante pelo curso de alguma maneira. Aí eu falei, não queria pesar assim no orçamento de casa não, mas se você está dizendo que é para eu ir, vou fazer esse esforço. Fui, parei lá na UNIT e no segundo semestre que eu estava cursando engenharia ambiental lá na UNIT, eu me engracei com pesquisa. E aí foi basicamente o que me fez descobrir o que tem de interessante no curso, que infelizmente a engenharia ambiental, pelo menos dentro da UFAL, está muito voltada para recursos hídricos. E eu não queria trabalhar com água nem esgoto. Esse mercado está saturado de quem trabalha com saneamento, então eu queria outra coisa. E aí, quando eu entrei na UNIT, eu tive a sorte de conhecer o meu orientador, que da época foi meu orientador e é meu orientador até hoje, ele não larga o osso até eu sair da faculdade. E aí ele me apresentou outras possibilidades da engenharia ambiental, e aí eu me encantei aí pela avaliação de impacto. E... Ô, Tainá, desculpa te cortar, é que agora eu fiquei curiosa, né? Você falou assim que na UFAL é a parte especializada mais em recursos hídricos e esgoto, que essa aqui está um pouco saturado já. Uhum. Mas assim, o prefeito de Maceió esqueceu de contratar a galera, né? Então, aí, né, outra questão que se você amanhã tem eleições aqui, porque, por exemplo, trabalhar com o meio ambiente no estado de Alagoas é uma coisa meio complicada, porque
o que a gente vê é muita panelinha política. Então, geralmente... Não, mas segura essa daí, depois que aí esse tema é maior, esse tema é maior. Adoro barraco. Não, aí, segura aí para falar sobre isso. Pronto, dei e se pause apresente. Aqui. Desculpa, é que eu Tudo bem. Tudo bem. E aí me encantei com a avaliação de impacto lá na UNIT. Diego, meu orientador maravilhoso, foi um pai para mim dentro da casa da faculdade, porque foi ele que me fez descobrir que a engenharia ambiental de fato era algo bom e que eu poderia ter as minhas próprias contribuições na área, né? Então a gente começou com pesquisas voltadas para mineração na Amazônia brasileira, colombiana e peruana. E aí foi. Passei 3 anos de iniciação científica, brincando aí com imagem de satélite pelo Google Earth, que é um software extremamente, vamos lá, como é que chama? As pessoas não dão tanto valor ao software. Subestimado. Elas não dão tanto valor e é um software extremamente fácil, é gratuito, ele é extremamente intuitivo e dá para a gente brincar muito com imagem de satélite ali, sem precisar fazer cursos mirabolantes ou precisar se dedicar horas a fio, como você precisa fazer num QGIS, por exemplo. Logicamente, ele não tem tantas funcionalidades quanto uma ferramenta de geoprocessamento, mas ele é ótimo para inúmeras atividades assim mais simples. E aí brinquei um pouquinho aí com a avaliação de impacto na Amazônia brasileira, mexi um pouquinho com terras indígenas, e aí a gente foi brincando aí, desvendando o mundo das imagens de satélite na Amazônia. E aí dei uma pausa na iniciação científica, fiz o meu TCC, concluí o curso. Fiz o meu TCC, inclusive, sobre o Google Earth. Foi o meu objeto de pesquisa. E aí emendei a graduação com o mestrado, entrei no mestrado. Com 1 ano de mestrado, veio aí a possibilidade de eu simplesmente passar de nível. Teve uma seleção interna dentro do programa, eu e mais 2 pessoas do mestrado migramos do mestrado direto para o doutorado, então eu não tenho mestrado no meu currículo. Fez doutorado, está fazendo doutorado direto. Então, assim, o ano que eu passei de mestrado já contou como para o tempo do doutorado, e eu consegui a bolsa da CAPES, então eu sou bolsista do doutorado lá na UNIT, e atualmente trabalho com ainda a avaliação de impacto, só que de uma maneira mais ampla. Então, eu gosto muito do ambiente urbano, e na hora que a possibilidade da pesquisa que eu estou fazendo me foi apresentada, eu adorei, eu vou entrar de cabeça e vou ver no que vai dar. E aí hoje, de modo geral, eu pego assim, quanto que cidades crescem sem planejamento, como isso afeta o meio ambiente, como isso gera, por exemplo, desmatamento urbano, e como isso afeta a saúde da população. Então, se você tem maior desmatamento, você tem maior incidência de poluição atmosférica. E aí, isso reflete na saúde da população. Assim, trocando em miúdos, a minha pesquisa é basicamente isso. Tainá, vou falar boa tarde primeiro, que eu ainda nem dei boa tarde hoje, né? Passei direto. Eu achei interessante sua trajetória, assim, apesar de não ser o trivial, mas não é também tão estranho a pessoa passar, né, da graduação direto ao mestrado. O pessoal da matemática... Todo mundo se espanta quando eu falo isso. É engraçado isso, né? Todo mundo acha, passou direto, não fez mestrado. Né? Não Na verdade, a dúvida é mais, mas é possível fazer mestrado? Como você conseguiu? Como você conseguiu? Mas hoje em dia também, né, a gente está numa fábrica de fake news, né? Tipo, os ministros mentindo no currículo lá. Aí a galera que não sabe, que às vezes não é que não sabe, mas que não está nesse ramo acadêmico, não tem tanta noção. Aí acha, não, será que é verdade que ela está fazendo isso? Como é que ela pode estar dizendo? Na sua área até mais comum, né, Ju? Na sua área até mais comum. O pessoal da matemática fazem muito. O pessoal faz muito doutorado direto. E, assim, não são todos os países que têm mestrado também, né? Essa história de mestrado é uma coisa brasileira. Né? Na verdade, acho que a tradição de você fazer graduação, mestrado e doutorado, ela é uma tradição muito brasileira. Lá fora não é assim. Então... por exemplo, o doutorado nos Estados Unidos, pelo menos na física, que é a minha área, a maioria dura 5 anos ao invés de 4,
mas não tem o mestrado. Às vezes eu fico me perguntando se o nosso mestrado aqui não é o que a gente sempre faz no Brasil, né? Um jeitinho de tapar buraco, né? Assim, tipo, eu não dou um ensino básico decente para o aluno, aí eu tenho que receber um aluno lá na faculdade. Aí faz uma graduação meia-boca. É uma meia-boca, né? Aí eu não consegui fazer uma graduação, o cara não vai conseguir deslinchar sozinho no doutorado, aí vamos fazer um nível intermediário aqui para poder... Porque aí dá tempo de acumular publicação no currículo e você ter carga para ir para o doutorado. Ainda é outra discussão, né? Essa discussão numerológica exigente da CAPES. Faz sentido. Na matemática mesmo, o mestrado é uma coisa preparatória, assim, para a área que tu vai seguir, sabe? Aí assim, para algumas pessoas esse caminho natural é muito útil, mas assim, não é um caminho obrigatório. Então, se levantar isso aqui como uma possibilidade, igual o Ju falou, né, muitos que não vivem esse ambiente acadêmico, vai olhar seu Lattes, né, como eu fiz hoje, para saber da formação, vai falar assim, como assim? Essa menina pulou, não quis botar o mestrado, né? Alguma coisa do tipo. Não foi exatamente porque eu não quis, foi assim, na época... Foi foi assim, meio que... Não, mas quando alguém perguntar, você não vê que não é muito da área, assim, do ramo acadêmico, você fala, não, era muito fácil, para mim, fui direto. Né? Não, nem tive paciência para isso. Não tive. Pois é. Mas, assim, eu queria te fazer uma pergunta ainda dentro dessa parte de sua trajetória acadêmica que me chamou a atenção, que você levantou um viés interessante, aí você não se sentiu bem no instituto que você chegou, né, no seu ambiente. E, assim, foi um não sentir bem que não foi especificamente ligado ao fato de você ser mulher, pode até ter sido também. Vamos lá. Mas assim, você percebeu que aquela tua área que você escolheu, que é a engenharia ambiental, ela não se é dada a importância, né? Você percebeu que não tinha a importância que você tinha certeza que era o que você imaginava. Tanto é que o único mestrado voltado para o meio ambiente que tem no CETEC é o de recursos hídricos e saneamento. Então, assim, muitos dos engenheiros ambientais e dos civis que se formam e querem trabalhar com o meio ambiente vão fazer esse mestrado. Meu pai é engenheiro civil formado pela UFAL e fez um mestrado em recursos hídricos e saneamento. Então, ele é um engenheiro civil hoje que trabalha com saneamento. E vive querendo me puxar para essa área. Minha gente, eu não quero trabalhar com esgoto, sai daqui. E, assim, o meu problema em si não foi... as dificuldades que eu enfrentei dentro da UFAL não foram necessariamente por ser mulher, mas porque o ambiente é muito hostil, dependendo do curso que você faz e dependendo da área que você quer seguir. Então, se você por natureza, você dentro da UFAL tem que correr muito atrás do que você quer. Então, se você tem um professor que falta muito, você tem que ir atrás dele para poder ele dar aula. Isso já me cansou logo de cara. Nossa, eu não sei nem se complica eu falar o nome de um professor. Deixa pra lá. Eu vou falar assim, quem ouviu aula com esse cara vai saber quem é. O apelido do cara era Falta Aí. Cara, a gente teve um problema sério. O meu primeiro período da engenharia, primeiro você tá lá, tô aqui querendo estudar muito. Por favor, me apresentem matérias e me apresentem dificuldades, porque eu quero enfrentar todas elas. E aí o professor simplesmente não aparecia na sala. E a gente começou a assinar a lista de presença e entregar para a coordenação. Aí um dia ele chegou puto na sala. Se vocês continuarem entregando lista de presença para a coordenação dizendo que não vim da aula, eu vou ter que marcar reposição. É isso que vocês querem? Claro. Não, na verdade não é repouca, a gente, né? Na verdade é dar aula. Né? Eu vou ter que marcar reposição dia de sábado, eu vou fazer isso, vou ter que fazer isso com vocês. E ele revoltado porque a gente estava exigindo aula. Minha gente, pra que eu tô na faculdade se não é pra ter aula? Ô, Socorro, você tá sentindo uma coisa familiar aqui? Esse foi assim, o primeiro ponto que já me revoltou dentro da UFAL, porque muitos professores ali já são acho que todos os professores ali são concursados, pelo menos a grande maioria. Somos todos. Não, eu sei de um ou outro assim que entrou por influência. Se quiser depois em off eu passo nomes, mas eu sei. Professores que entraram por influência. Esse ao vivo hoje. Eita! Eu tava sentindo que eu tinha que participar hoje, minha gente.
Então, assim, eu me revoltei um bocado com bastante dessas coisas que acontecem ali dentro. Então, se você quer fazer pesquisa, você tem que descobrir quem é o professor que está fazendo pesquisa, conversar com ele para talvez, quem sabe, pode ser que ele te aceite como orientanda. Então, né? Mas você não teve aula com a Socorrinho, não, né? Não, quero deixar bem claro. Porque senão você não ia ter. Você ia até aguentar o recurso hídrico aí, viu? Obrigada, Ju. Quando eu. Não, eu saí assim, bem no começo da grade específica, bem no começo, foi bem no comecinho da grade específica, quando eu peguei a pegar as específicas da engenharia ambiental, foi quando eu resolvi sair de lá. Pronto, tirando essa parte de professor que não queria dar aula, a gente tinha muito problema, como eu disse, o curso de engenharia ambiental, ele é colocado assim bem de lado. Então, a menina dos olhos do CETEC sempre foi engenharia civil. Então, a engenharia ambiental... CETEC. Eles sabem disso. E você tem noção, a gente sofria bullying, assim, os engenheiros ambientais são os jardineiros da UFAL. Então, assim, né? Aí tinha greves, aí tinha professores que não sabiam como aplicar os seus conhecimentos dentro do curso da ambiental. A gente tinha um professor de estatística, eu não vou lembrar o nome dele agora, e ele saiu da grade curricular da engenharia ambiental e colocaram um cara da computação que no primeiro dia de aula ele entrou na sala e fez: olha, eu vou dar aula de estatística para vocês, mas eu não sei onde eu aplico a estatística no curso de vocês. E aí foi somando uma coisa... Assim, ao meu ver, estatística é estatística em qualquer lugar. Então, eu não sei qual seria a dificuldade de ensinar estatística, independente do curso que você... A palavra que definiria esse cara seria motivação, né? Enfim, terminou a disciplina de estatística sem saber estatística. O que eu sei de estatística hoje eu aprendi por fora, porque eu não aprendi estatística na graduação. Engraçado que tudo que você fala, essa semana eu andei muito discutindo sobre o papel do profissional da educação, do educador, mas o educador, quando eu falo educador, é independente de físico, matemático, engenheiros, enfim, o educador, o papel do educador. Né? Você foi abraçada por um professor numa outra instituição que fez você ter uma visão completamente diferente do curso e daquilo que você, enquanto pessoa, queria seguir na sua vida acadêmica, né? E as oportunidades foram outras. Exato. E aí, inclusive, foi uma das coisas assim, que me ajudou um bocado a desmistificar essa coisa de você entrou na federal. A federal é a faculdade, vai fazer o teu diploma brilhar, vão olhar para o seu currículo, ver que você se formou na UFOI e você não vai ter dificuldades para arrumar emprego, mas agora você está indo para uma particular. A particular pagou, passou, a particular isso, particular aquilo. Então, eu ouvi muita coisa de você estar saindo de uma federal, uma pública, porque a pública é maravilhosa, para uma particular. A particular não vale nada, os professores lá só... Enfim, eu ouvi muito mal do universo das universidades particulares, mas eu fiz... Espera, eu só vou saber se a experiência é essa mesmo se eu passar por ela. Se não der certo, eu saio e tento de novo alguma outra coisa. Era novo, 17 anos, eu tenho tempo. Acho que todas as generalizações a gente tem que tomar cuidado para não ser extremista de qualquer parte. Né? A gente não pode falar da qualidade da universidade pública pela experiência de um professor. Assim como a gente não pode falar da experiência, de uma experiência negativa no geral de uma universidade privada a partir de uma também. Não dá para generalizar. E assim, o meu pai sempre falava assim, gente boa e gente ruim você vai encontrar em qualquer lugar, né? Então pode ser que foi o que a Socorro falou, né? Você chegou toda cheia de vontade de estudar, né? Venha, me mostre as coisas e pegou alguém, que é a parte que ela falou do que é o educador, né? Você tem que motivar as pessoas e não desmotivá-las, né? E aí você foi para outra instituição, que tem a pesquisa que você conheceu, já a pesquisa que você queria, e você conheceu pessoas que te abraçaram quando você chegou lá. Foi a maior diferença que eu senti dentro da particular, de professores com mais vontade de abraçar e desenvolver pesquisa. Então, o que eu vi dentro da UFAL é que você tem que correr, pelo menos dentro do meu curso, porque, logicamente, a UFAL é formada por várias instituições que formam a universidade, então são várias faculdades separadas. O meu problema foi com o CETEC, mas a gente
pelo menos na época que eu entrei, a gente tinha que o curso de meteorologia é um dos melhores do país. Mas, em contrapartida, a gente tinha outros cursos que não é exatamente tão bom assim, né? Então, e a minha experiência com a engenharia ambiental dentro da UFOL foi péssima. Então, agora, sabe, Tainá, esse tipo de experiência, ele existe em todo lugar, assim. Eu estou falando assim, por exemplo, eu me graduei numa instituição pública, mas foi estadual, não foi federal. Já é uma estrutura completamente diferente, uma universidade menor, mas é uma universidade, né? Mas, por exemplo, assim, na área de física, a gente percebe nitidamente que instituições, independente de privadas, públicas, estaduais ou federais, onde se tem só o curso de licenciatura, você tem uma visão do curso de licenciatura. Nessas mesmas instituições, se você tiver curso de licenciatura e bacharelado, por exemplo, já são visões antagônicas, em geral a licenciatura é meio que escanteada. Então, assim, esse tipo de hierarquia de cursos, igual você fala assim, a princesa do óleo, né, a galinha de ouro, não sei de onde, era civil, né? É uma hierarquia, mas às vezes é uma hierarquia também que é fruto de um problema estrutural da nossa sociedade. Porque a engenharia, quando se fala em engenharia, para a sociedade, é a civil. É difícil para a nossa comunidade enxergar a engenharia como diferentes áreas de engenharia. Né? Então, assim, o que a ambiental está fazendo lá? O que o engenheiro vai fazer em árvore? Né? Não, foi o que mais você fazer casa na árvore. É um preconceito, porque é falta de informação. É falta de informação. É falta de informação, né? Então, assim, e assim, eu vou até colocar assim, que eu mesma entrei no curso sem saber o que o curso podia me oferecer. As pessoas me perguntavam, o que você vai fazer? Vai fazer casa na árvore? Você vai construir árvore? Você vai... Eu construir árvore? O quê? O que você está falando? E me perguntaram se a pessoa ia fazer casa para peixe, se... Aí eu saí assim, não, vamos ver, vamos estereotipar então, gente, casa para peixe, quem faz é engenheiro de pesca. A árvore, quem constrói é engenheiro florestal. Eu, no máximo, vou construir casinha na árvore, vamos ficar só nessa, eu sou jardineira. Tem muito disso também, eu acho que é mais uma falta de informação misturada com preconceito estrutural que a gente carrega, né? Sim. E aí, enfim, aí você vai, infelizmente, a gente vai ver isso no mundo todo, né? O mundo todo. Mas, assim, eu acho que o que lhe fez a diferença na UNIT foi esse professor. Foi o profissional, foi o educador, foi ele que me deu falou, não, peraí, que essa menina aqui, ela tá querendo. Então, quando a gente quer, a gente faz. Né? Então, foi assim, quando eu conheci ele tinha acabado de entrar lá na instituição, e ele propôs um grupo de estudos, eu nem lembro exatamente sobre o que era, eu falei, vou me inscrever, vou ver no que vai dar. E aí, semanas iam passando, e aí indo cada vez mais gente, ou cada vez menos gente, então chegou um momento que só estava eu e mais uma pessoa. E aí ele fez, vou fazer então uma seleção para os meus bolsistas de iniciação científica. E aí ficou eu e mais esse outro colega. E permaneci por 3 anos. E eu trouxe gente para trabalhar com ele, a gente desenvolveu, consegui até publicar. A gente publicou um e-book que foi fruto das pesquisas que a gente vinha desenvolvendo. Então, eu montei o banco de dados e ele e um outro professor escreveram uma parte toda do conteúdo do livro. Então, o e-book gratuito está aí disponível porque foi fruto de pesquisa financiada. Então, teve enfim, coisas que eu publiquei que foi por causa dele. Foi em conjunto com ele que eu gerei determinados conteúdos, eu gerei os bancos de dados, eu gerei seja lá o que for, e ele desenvolveu o negócio, colocou meu nome lá. Então, foi assim, eu vi uma pessoa que estava disposta a me ajudar a crescer dentro da academia como profissional, e eu, sinceramente, agradeço imensamente o professor Diego, porque eu acho que é isso que faz a diferença. Mas foi realmente o professor que foi um dos professores que me ajudou muito a abrir os olhos com relação aos potenciais do meu curso. Então, logicamente, dentro da particular, eu ainda tive alguns professores que não fizeram muita diferença, que eu, sinceramente, nem lembro o nome, nem a disciplina que... Sempre tem. O problema é o ser humano, é o homem, é a figura que está por trás. Exato. E da mesma forma que eu tive dentro da UFAL ainda, professores que foram muito bons e que marcaram, que eu sei, por causa desse professor, eu entendi melhor esse conteúdo. Então, o problema não são necessariamente os professores, mas a estrutura que foi feita em volta daquele curso. E aí eu vou ter cursos ótimos na particular, eu vou ter cursos ótimos na federal, eu vou ter cursos péssimos nos dois ambientes. E
no geral, no final das contas, o profissional que eu vou me tornar vai depender única e exclusivamente de como eu assimilo tudo isso que é passado para mim. Eu vou transformar isso numa experiência ruim, eu vou transformar isso numa experiência boa, eu vou mudar a realidade que me foi oferecida. Então, enfim, tem professores que eu levo para a vida, que eu converso ainda hoje, que eu topo na rua e são, assim, eu agradeço imensamente pela existência daquela pessoa dentro do curso, na época que eu estava. E tem professores que, se passar por mim, eu acho que eu não vou nem lembrar da cara, então... Mas esses também são importantes você levar para sua vida, como exemplo de nunca ser. É bem importante. Meu pai sempre falava isso para mim, ó, a vida é assim, tem gente boa e ruim, leve os dois de exemplo, um para você seguir, o outro para não. Exatamente quem você não deve ser. Não deve ser, isso é verdade. Tainá, fala um pouco para a gente sobre a sua pesquisa em específico sobre a cidade, saúde e poluição do ar, que é o tema da nossa live, né? Lembrando que o tema da nossa live hoje é esse, viu, gente? Cidade, saúde e poluição do ar. Não é falar mal de faculdade. Faz parte, é cidade, é saúde também. Está dentro da cidade, está dentro da saúde mental. É saúde! O tanto que a minha saúde mental foi afetada, enfim, é o da outra live. Terapia, querida, tá tudo bem, tranquilo. Então, quando eu entrei, o meu projeto de mestrado inicialmente era trabalhar ainda no Google Earth junto com escolas de ensino, escolas de ensino básico, né? Então, a minha ideia inicial era tentar trazer o software do Google Earth para trabalhar geografia, por exemplo, dentro das escolas. Só que a gente acabou não tendo tempo hábil para conseguir montar propriamente dito o projeto. E aí acabou mudando. Então, eu fui trabalhar com desigualdade social e poluição atmosférica. Esse foi o meu projeto inicial. Então, como a desigualdade social, como um todo, ela afeta o funcionamento urbano e expõe pessoas à poluição atmosférica, e isso dá problemas na saúde dessas pessoas, né? Então, eu ia trabalhar com doenças cardiorrespiratórias, avaliando a desigualdade social urbana. Então, eu ia comparar, inicialmente, Cidade do México e São Paulo. Então, eu ia trabalhar a desigualdade social desses dois ambientes, comparando as duas cidades. E aí o projeto começou a ficar grande demais. E foi quando eu tive essa mudança do mestrado para o doutorado. E aí a gente teve que alterar um pouco, porque a gente não ia ter tempo hábil para eu fazer visitas no México, e eu não ia ter financiamento para isso. E falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos trazer uma coisa para mais perto. Vamos comparar as cidades brasileiras. Então, a gente, no fringe dos ovos, a gente ficou com a região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Salvador, região metropolitana de Belo Horizonte, e depois acrescentou Porto Alegre. E aí são as 4 regiões metropolitanas. Teve um motivo específico para vocês escolherem essas? Primeiramente, a existência de dados. Eu não ia conseguir gerar os meus próprios dados, porque a gente ia ter que comprar os sensores para fazer a leitura da qualidade do ar. Então, eu ia ter que ler, ia precisar de um leitor para cada poluente. Eu ia trabalhar com 4 poluentes. Então, e cada leitor não é exatamente barato. Então, a existência de dados, na hora que a gente foi fazer toda a filtragem das coisas lá, a facilidade de encontrar as informações, essas foram as cidades que a gente conseguiu resumir, né? Tem mais que oferecem dados, mas por conta dos dados, por conta de algumas semelhanças, e, enfim, teve uma série de critérios lá que a gente usou para ficar com essas 4, mas foi basicamente a existência de dados. Infelizmente, o Brasil não faz leitura da qualidade do ar em todas as cidades. Eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar isso. Eu lembro que quando você apresentou o seu trabalho aqui no evento do Softbox, né, semana passada, você mencionou daqueles leitores nas cidades, né, que marcam horas. Não é todo lugar que apresenta. Aí eu ia lhe perguntar se a primeira pergunta que eu ia fazer era se era caro, porque quando eu visitei o Chile, tudo bem, está no meio do deserto do Atacama, tem todo o problema de radiação, né, da região, mas toda esquina que você olha tem lá aquele mostrador de radiação com a escala do lado, então você sabe, agora eu não vou na sol, não vou, né, não vou na...
tese, assim, bem em tese mesmo, todas as cidades deveriam oferecer informações sobre a qualidade do ar, porque é direito das pessoas terem qualidade do ar, qualidade de... Eita, pera. Informações acerca da qualidade do ar que você está respirando, porque isso influencia diretamente na sua saúde. Na sua saúde, Só que nem todas as cidades brasileiras fazem isso. E a gente, inicialmente a gente tinha pensado em cidade do México, porque a gente tem uma dificuldade grande de conseguir as informações por linha temporal de outros países. Então, a gente ainda tentou pegar cidades, por exemplo, na Europa, só que a Europa, embora ela ofereça diariamente as informações, eu não estava conseguindo encontrar a informação histórica, eu não estava conseguindo encontrar as informações em escala histórica dos locais, das várias cidades. Aí tentei Estados Unidos. Estados Unidos tem uma coisa semelhante à lei de acesso à informação, só que quando você é cidadão. Então, eu ia ter que conseguir contar. Embora eu tenha contato lá nos Estados Unidos, eu ia ter, não são exatamente cidadãos americanos, então eu não sei com que dificuldade a pessoa ia conseguir essas informações. Aí eu saí catando. Lá fora é um pouco mais complicado para conseguir essas séries históricas. Consegui do México, mas eu ia pegar outras cidades na América do Sul e conseguir, assim, também essa dificuldade. Então, mas o leitor é caro, então, Tainá? Colocar esses leitores na rua é caro. Para cada poluente. E aí você veja a minha dificuldade, como é que ia ser. Eu ia ter que adquirir esses leitores, então já ia ter que ter um financiamento maior do que a bolsa que a CAPES oferece. Então, enfim, né? Porque só faltava você ter que tirar dessa bolsa que já, né? Essa bolsa enorme que, né? Todos nós conhecemos a dificuldade do pesquisador do Brasil. Então, eu ia ter que sair do meu bolso a compra desses leitores, porque não estava aparecendo edital de financiamento que eu conseguisse enquadrar. Eu ia ter que fazer leituras, eu ia ter que escolher vários pontos para fazer essas leituras, porque eu só chegar no meio da cidade e fazer uma leitura não vai servir para a cidade inteira. Por quê? Por conta de todos os fatores de influência. Então, se você tem muita árvore no local, você vai ter maior incidência de um determinado poluente e menor incidência de outro. Médias. E se você chega num local que tem muito prédio, você não vai ter exatamente a mesma leitura de um local que é mais residencial, que é mais casa. Você não vai ter, enfim, se você tem muita movimentação de carro, você não vai ter também as mesmas leituras de que você tem em um local que é mais tranquilo. Então, eu teria dificuldades com relação a onde fazer as leituras, quais leituras fazer, porque eu não vou ter os mesmos poluentes nos mesmos ambientes. Vamos lá, se eu pego óxidos de nitrogênio, a gente não vai ter... óxidos de nitrogênio interagem com ozônio. Então, se você vai ter que um consome o outro de alguma maneira, então você não vai ter uma leitura ideal de óxido de nitrogênio ou de ozônio em determinada área, você vai ter uma leitura falsa. Então, enfim, pegando os dados já prontos das secretarias de meio ambiente que fazem essas leituras, eles já têm um estudo prévio de qual que é a maior incidência desses poluentes e onde esses poluentes acontecem com maior incidência. Então, fica mais fácil trabalhar com esses dados já prontos, porque eu não vou ter que fazer esse estudo prévio e isso já ia demandar muito tempo, que eu já tinha comido um ano do doutorado, então, por causa do projeto anterior do mestrado. Então, já ia ter essa dificuldade. Então, quando a gente somou todas essas dificuldades, a gente viu que ia ser muito mais fácil trabalhar com dados já existentes e só fazer a busca de padrões. Então, na hora que eu coloco as leituras em cima de uma imagem de satélite, eu vou saber que eu vou ter maior incidência de material particulado em locais em que tem maior tráfego de carro, por exemplo. E aí eu vou ter maior incidência de ozônio, provavelmente em áreas que tem maior quantidade de árvores.
eu vou ter óxido. Aí eu saio fazendo todo esse mapeamento para saber onde que eu vou conseguir encontrar maiores taxas dos poluentes. E aí eu vou fazer as assimilações de por que essa região tem uma maior incidência desse poluente e não do outro. Quais são as reações químicas que acontecem para que esse poluente exista? Porque vamos trabalhar com poluentes primários e poluentes secundários. Vamos lá, qual que é a diferença entre eles? Poluentes primários são aqueles que são emitidos direto da fonte. Então, a chaminé vai liberar aquele poluente, um carro vai liberar aquele poluente, se você queimar o lixo no seu quintal, vai ter a liberação daquele poluente. E os poluentes secundários são interações entre outros elementos químicos que vão gerar aqueles poluentes. Então, você não tem emissão de ozônio no nível da Terra, no nível do solo, assim, no nosso nível. Ele não é um poluente primário. Eu vou ter interações de outros poluentes para que o ozônio exista. Tá. Tainá, vou fazer uma pergunta que talvez seja besta demais para você, mas para uma matemática que estudou geografia e ciências lá não vale a pena nem dizer. Esquece, Ju. Vamos, Ju. Quando você fala de poluição do ar, logo já vem na nossa cabeça, pelo menos na minha, camada de ozônio. E uma coisa interessante que quando eu estava fazendo pós-doutorado no Canadá, eu não sei, para falar a verdade, eu estava com um monte de matemática no meio, nem sei porque que essa conversa saiu. Mas, enfim, aí, existem pessoas que defendem que esse negócio de buraco na camada de ozônio é mentira. E aí eu não entrei em discussão sobre isso, eu fiquei pensando, não sei se você já ouviu sobre isso, mas não ouvi só lá, inclusive já ouvi pessoas defendendo isso aqui. E aí eu queria te perguntar, assim, essa questão de buraco de camada de ozônio, essas coisas, de fato existe mesmo? Ou a galera que fala que é mentira, que não existe, é tipo terraplanista? Então, eu vou confessar para você que como o meu foco não é as reações que acontecem na atmosfera, eu não vou conseguir te dar uma resposta 100%. Mas o que eu andei estudando foi o seguinte, está caindo por terra a teoria de que a gente está influenciando na espessura da camada de ozônio propriamente dita. Porém, então assim, provavelmente a espessura da camada de ozônio ela tem um pouco a ver com o campo magnético da Terra, essas coisas. Então assim, ela tem um ciclo próprio de aumentar e diminuir de acordo com a época em que, assim, falando em escala geológica, ela tem um funcionamento próprio, como a gente tem surgimento de montanhas e essas coisas. São fenômenos... São eras, né? Eras geológicas. Funcionam em escala geológica. Porém, as emissões que a gente tem feito, elas influenciam. Por quê? Se você libera mais gases que interagem com o ozônio, porque o ozônio ele é um gás extremamente instável. O que isso quer dizer? Ele não fica como no formato de molécula de ozônio, que é o O3, por muito tempo sozinho. Quebra. Ele quebra, né? Exato, ele quebra. O2, liga. Eu vou dizer, eu já estava desesperada com essa resposta. Eu falei, meu Deus, meu mestrado vai embora agora. Não, o ozônio ele é um gás extremamente instável. Então, se você tem maior emissão de poluentes que tem na sua composição moléculas que interagem com mais facilidade com o ozônio, você vai ter um maior consumo de ozônio, certo? Faz sentido, né? Então, a gente influencia na quantidade de ozônio existente, assim como a gente influencia em vários outros fatores dentro das camadas que envolvem a Terra. Porém, não isso é como falar do aquecimento global. É outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar, porque tem os negacionistas de que o aquecimento global não existe. Existe. Só que a gente tem que pensar tem que ter em mente que o efeito estufa, ele é um fenômeno natural do planeta. Ele acontece para que a vida aconteça. Só que tem que ter muito cuidado na hora que a gente afirma isso, porque também se tratando de eras geológicas,
em escala geológica de tempo, então de milhões de anos. O efeito estufa é responsável pela regulação climática, é responsável pela entrada de raios ultravioleta de radiação solar na Terra, pelo que é refletido, pelo que é absorvido. O efeito estufa em si é responsável pela existência de vida no planeta. Porém, voltamos para todas aquelas questões de emissões de gases que a gente está fazendo e a gente tira o equilíbrio natural do planeta. Então, os gases que a gente está emitindo, eles vão entrar em contato com os gases que já existem lá no céu, lá em cima, e eles vão desbalancear as equações químicas que existem. Então, a gente vai ter maior consumo dos gases que mantêm a atmosfera, fazendo com que mais radiação entre, menos radiação seja refletida para o espaço e menos radiação seja absorvida. Então, consequentemente, isso faz com que o planeta aumente a temperatura mais rápido. Uma coisa que provavelmente ia acontecer em centenas de anos, a gente está transformando em décadas. Eu acho, sabe, Tainá, que a expressão buraco de ozônio faz com que também não ajude muito, né? Porque, na verdade, não é um buraco, não está, né, cortando a camada, né? Igual ali um recorte. Vou cortar um pedaço aqui, e o pior, né? Se você for olhar, esse buraco estaria na Antártida. Exato, ninguém lá falando, né? Joga com ozônio lá no céu e tá tudo certo. Joga com ozônio. Assim, eu falei que meu mestrado caiu por terra, porque eu falei, meu Deus, se esse negócio da camada de ozônio não estiver acontecendo, eu vou ter que mudar minha dissertação de mestrado, porque no mestrado... mas olha, mas você tem que deixa eu dizer, né? Porque no mestrado, o meu apelo, né? Que eu sou física teórica, né? Falei com você. Então, meu apelo era o seguinte, a ideia da gente era buscar um material magnético que pudesse ser utilizado em refrigeradores magnéticos. Porque o problema da refrigeração convencional é a liberação dos CFCs, né, os clorofluorcarbonetos, que destrói esse ciclo aí do ozônio que você estava explicando, né, Tainá? Aí, assim, a ideia da gente era buscar um material onde eu pudesse tirar o gás da minha geladeira e fazer minha refrigeração usando esse material magnético, essas propriedades de troca de temperatura que o refrigerador faz. Eu falei, meu Deus, eu juro, né? Eu afirmei. Mas então não é fake. Não, não é 100%. Eu acho assim, primeiro que não é um buraco, na verdade é a espessura da camada, porque você tira o ozônio da atmosfera. Aí é um afinamento. Em alguns lugares ela é mais pronunciada. Aí assim, tem gente que fala assim, mas se for olhar, o maior buraco está na Antártida. Na Antártida não tem ninguém, então não é a poluição que está, né? Mas o problema é que o pessoal esquece que a gente está num planeta dinâmico, que nós temos correntes gasosas nesse planeta. Por exemplo, um dia desses eu li que existe aí uma possibilidade de mudança dos polos magnéticos da Terra. E, gente, se isso acontecer, a gente está lascado. Mas foi aonde que escreveram isso? Nossa, porque hoje eu tô traumatizada, né? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu tô. Se for, por exemplo, assim, se soltou assim lá na página do Olavo de Carvalho, daí... Não. Foi. E assim, o que eu vi foi que perturbações nos polos, assim, no campo magnético da Terra começaram a ser notados. Então, se existir uma inversão de polos magnéticos, não vai ser uma coisa para o ano que vem, não. Então, pode ficar aí. Essa aí eu tenho que estudar mais um pouquinho. Eu sei que o Sol tem um ciclo, realmente, que as linhas magnéticas do Sol, ela tem um ciclo de inversão, e nesses ciclos de inversão, que são a cada 11 anos, você tem mais emissão solar, né? Por isso que, inclusive, tem uma ciência na física aeroespacial, uma engenharia dessas aí que a gente acha que é só civil, mas é uma engenharia aeroespacial, né, que tem uma física por trás, onde se manobra, inclusive, os satélites no espaço para evitar essas emissões que, periodicamente, o Sol emite, né? Mas, assim... A da Terra ainda vai demorar um pouquinho para acontecer. Eu acho. Para ser notadas alterações no campo magnético da Terra, assim, de uma maneira bem tímida ainda. Então, jogaram a teoria de que pode acontecer uma nova inversão, mas nada que vai acontecer por enquanto. A gente não vai sofrer os efeitos dessa inversão, então relaxa todo mundo. Eu acho que se a gente se preocupasse mais com os nossos poluentes, que é uma coisa de ontem, não é? A gente entra no outro porém. O que a gente está sofrendo hoje é uma coisa que começou a ser emitida lá no passado. Então, a gente está basicamente sofrendo os efeitos da Revolução Industrial.
Revolução Industrial foi quando, por exemplo, começaram a aparecer, de fato, associar problemas respiratórios, problemas de saúde, com poluição. Porque a gente pega Juliana de São Paulo. Então, eu sou baiana, eu tô doida para ver os dados de Salvador. Você é baiana. Então, mas eu vou falar o exemplo de São Paulo porque é um pouquinho mais comum lá. Então, você tem um problema de inversão térmica. Você tem a cidade que ela tem a camada de poluição assim no nível dos prédios. Você olha para o horizonte e você vê o ar cinza maravilhoso de São Paulo. Maravilhoso. O cheiro também é bem gostoso. Nossa, eu boto o pé fora do avião em São Paulo, eu tenho crise alérgica. É assim, eu tive febre de crise alérgica que eu tive lá por causa do ar. E aí você tem os poluentes ali estão todos concentrados no nível do solo. Então, quando você chega assim no período de inverno, que você deveria ter a cidade mais fria, essa camada fria ela fica em cima da camada de poluentes e ela faz com que isso aí meio que funcione tipo uma estufa. E aí você tem uma concentração maior de poluente no inverno, porque você tem e aí vai entrar várias questões de densidade do ar. Ela não dissipa, né? Ela não dissipa. Né, não dissipa, ela fica retida numa camada baixa. Aí a gente que está aqui... uma cúpula, Sabe aquele protetor de bolo que você bota assim em cima para a mosca não pousar no bolo? É quase aquilo ali, só que de poluição. Porque o ar frio, ele faz com que aquilo ali fique concentrado. Então, a gente respira mais aquele ar sujo na época de inverno, por causa dessa inversão térmica. Quando o ar frio deveria chegar ali embaixo, não chega porque está cheio de poluição você queria como se fosse uma barreira para dissipar o ar quente poluído. Exatamente. Né? E aí, isso foi uma coisa que aconteceu muito na época da Revolução Industrial. Então, teve um aumento muito grande de mortes na época da Revolução Industrial, em época de inverno, por conta desse processo de inversão térmica e concentração de poluentes. As pessoas ficaram mais expostas aos poluentes, então naquela época zero salubridade de trabalho, condições de saúde absurdas, não tinha por que limpar a chaminé ou se quer colocar um filtro na chaminé. Então, aquele crescimento a todo custo. Então, as pessoas ficavam mais expostas a essa poluição. E aí, foi nessa época que teve esses problemas de inversão térmica, de maior concentração de poluição, foi que as pessoas começaram a associar poluição atmosférica. Então, o que a gente está jogando no ar está causando problema nas pessoas. E aí, os estudos começaram a acontecer assim, de fato, olha, existe uma relação direta entre a poluição do ar e a saúde da população. E eu acho que, na verdade, a gente teve uma mudança de paradigma na ciência. Você falou da Revolução Industrial, é interessante, porque acho que aquele período, sei lá, influenciado pelo racionalismo da época, era ciência por ciência. Né? Pensando assim, bem na área da gente de física aplicada, por exemplo. Então, assim, a ideia era produzir máquina térmica eficiente, não se preocupava com resíduo, não havia preocupação ambiental, né? A ciência passou a ter essa preocupação do que a gente chama de pós-modernidade, né? Que é uma coisa recente, assim, eu vivi, sabe? O início, né? É coisa de década de 90 para cá mesmo. Todas essas mudanças de legislação, todas essas são muito recentes. São muito recentes. Acho que as pessoas começaram a sentir os efeitos negativos, né? Como a Tainá disse, que o que a gente passa hoje é reflexo. 2 guerras, acidentes nucleares, né, Ju? Tem tudo isso. E aí, acho que é aquela coisa, né? Que a gente aprende a nadar quando a água bate na bunda, né? Então, quando a gente começa a sentir os efeitos negativos e as doenças que trazem, e todas as coisas ruins, aí as pessoas têm que parar para começar a ver como reverter isso e começar a pensar em produzir outras coisas que já tem que pensar mais no meio ambiente, né? Só que o que a gente está sofrendo hoje, como eu disse, é uma coisa que é resultado do que a gente fez muito no passado. Então, mesmo que a gente pare hoje, agora, todo mundo para de emitir poluentes, a gente ainda vai ter muito tempo para o planeta conseguir consumir todos esses gases que a gente está emitindo. Por quê? Falando assim de uma maneira bem simples.
O que uma árvore emite, a árvore consome de volta. Mais ou menos. Então, uma árvore emite e uma árvore absorve gases. Não necessariamente o que ela emitiu, mas a árvore emite gases e a árvore absorve gases. A água, os oceanos, os rios, eles emitem gases e eles absorvem gases. Nós, animais, a gente emite gases e a gente absorve gases. E a gente fala assim, de nitrogênio, estou falando de oxigênio, gases como um todo. Só que o que é que um carro absorve? O que é que uma fábrica absorve? Gasolina. Só. E aí pega, carro se alimenta de gasolina, carro consome gasolina, e aí carro emite, o peidinho do carro lá é material particulado, nossa, dá para falar tanto poluente aqui que carro emite que... A gente deixa de ser, a gente começa a andar de bicicleta. Então, assim, todas as coisinhas que os nossos carros, que os nossos ônibus, que os nossos caminhões, que até a fábrica que produziu o nosso computador, os nossos fones, a nossa webcam, emitem, nenhum desses espaços, nenhum desses locais, nenhum desses objetos absorve nada de novo, porque nada disso respira. Então, na hora que a gente começou a evoluir, a gente começou a emitir gases sem que eles fossem reabsorvidos. Então, a gente fez uma sobrecarga de gases na atmosfera e esses gases vão ter que ser absorvidos de alguma maneira. E isso aí vai acontecer entre interações dos próprios gases que vão gerar todos os efeitos que a gente já conhece. Então todo um balanço energético por trás de... É esculhambado. Então, o balanço energético, o balanço nessa de gases pandemia, houve uma pesquisa que essa paralisação do mundo, vamos dizer assim, vamos fingir que no Brasil teve, né, também, houve já uma diferença e uma melhora, uma certa melhora nessas questões de meio ambiente, de poluição, por conta dessa crise pandêmica que todo mundo teve que ficar em casa e tal, já houve uma observação de que de fato deu uma mudada, né? Gases foram menos emitidos, inclusive eu Jana está aqui assistindo a gente, Jana, minha orientadora também maravilhosa, que eu posso passar horas aqui elogiando também. Tem um artigo que está para a gente publicar, que mostra essa diferença de emissão de gases, comparando São Paulo e comparando Rio de Janeiro. Foram as cidades que a gente conseguiu dados em tempo real, de antes da pandemia e depois da pandemia. Tipo, quando começou assim, a pandemia, chegou no Brasil de fato e disse, galera, tem que parar porque a galera vai morrer. De fato, existiu uma diminuição considerável de gases. Então, vamos lá, menos poluição nos canais de Veneza, por exemplo. Animais começaram a visitar cidades, sendo que ninguém via esses bichos na cidade porque eles têm medo de vir para a cidade. Só que eu vou levar a galera, vou levar até vocês assim para pensar numa questão. Nesse meio tempo que a gente estava em casa, que a gente não estava andando de carro, andando de ônibus, usando transportes como um todo, o que foi que a gente mais fez? A gente começou a comprar mais coisas de supermercado, a gente começou a estocar coisas, a gente começou a pedir mais delivery. Então, será que não existiu aí um balanço, um equilíbrio aí entre o que a gente parou de emitir, mas por que a gente começou a gerar? Então, a gente diminuiu a emissão de poluentes, mas a gente aumentou o nosso lixo. Aí a gente entra em todas as questões da Janaína, que trabalha com resíduos sólidos. Não, eu hoje fui fazer supermercado e eu só lembrava da Janaína. Eu botava uma coisa dentro de um saquinho e eu falava, não, essa já tem casca natural, não vou botar. É uma laranja, socorro, já tem casca. A primeira vez que eu vi no supermercado, a primeira vez que eu vi pessoas no supermercado vendendo banana sem casca, manga cortada. E eu fiquei, que absurdo. Acho que a única coisa que eu aceito comprar, assim, já cortado é melancia, porque como só mora eu e o marido em casa, não faz sentido comprar a melancia inteira. Mas, minha gente, o resto não faz sentido. Isso me dá um desespero. Isso me dá um desespero absurdo, porque qual é o sentido de você comprar uma banana embalada num isopor com plástico filme por cima?
Ai, não, eu compro na Tupperware de plástico, que é pior. Nossa! Mas eu já estou me sentindo culpada, eu vou evitar. Mas aí vamos colocar assim, o isopor, a Jana me corrija se eu estiver errada, o isopor ele não é reciclável. O potinho de plástico que você compra, provavelmente uvas, ele pode ser reciclado. Eu uso só de que isso só vai ser reciclado se você colocar no canto certo. Se você joga no lixo junto com casca de ovo, aquilo vai para o aterro e vai ser enterrado. Você fez o quê? Eu guardo na minha geladeira com o resto de comida. Mas, Ju, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi assim. Eu preciso ver essa live. O Swapbox, ele teve essa grande importância também na vida da gente. Porque quando a gente começa a pensar, a gente fala, o mundo só vai mudar quando a gente começar a pensar. Hoje eu fui ao supermercado mais cedo e a hora que eu peguei a laranja, que eu fui botar no saquinho para pesar, eu falei, mas peraí, a laranja já tem casca. A Janina falou que eu não preciso, que a natureza me disse que ela já me deu uma casca. Já está protegida aqui. Já botei fora no cantinho do carro. Vai ter que lavar tudo mesmo, né? Porque quando você chega em casa agora... Dependendo da fruta, dependendo do legume, coisa, eu boto num saquinho, mas porque eu uso esses saquinhos depois para catar o cocô da minha cachorra na rua. Ai, Disney, obrigada, eu também. Então, depende do saquinho. Se é para trazer um sacola plástica do supermercado, eu prefiro levar as minhas retornáveis. Então, quando eu vejo que está faltando saquinho para eu colocar no lixo do banheiro, aí eu vou lá e compro as coisas para trazer em saquinho, mas ainda assim bem limitado. Vamos lá, desde que eu saí da casa... Hoje tem já uns produtos, uns plásticos para usar no lixo, que já são biodegradáveis e lá, né? Só que a gente ainda tem um problema, é que esses produtos que são recicláveis, que são biodegradáveis, coisa e tal, recicláveis não, biodegradáveis, eles são mais caros. É isso que eu ia falar. E aí, o que acontece? Existe a opção, mas o que adianta se a população não tem acesso a ela, né? É acessível. Então, pensa que, vamos lá, para a gente pode não ser tanto impacto assim no bolso, mas para muita gente vamos lá, para uma pessoa que é mais pobre, que está preocupada mais em comprar comida para casa do que no que vai ser biodegradável, né? Então, ou amanhã eu penso amanhã, ou eu preciso comer hoje, então... Não, mas é uma questão interessante de se pensar, porque é a questão... legal, a gente está fazendo ciência, a gente está contribuindo, tá, mas a que ponto essa ciência que a gente está produzindo é acessível para a população, né? Então, tem todas essas questões, são coisas que interligam, ciência, economia... são várias coisas. E aí, inclusive, uma das questões que eu tento trazer na minha tese, que é parte eu mantive a parte da desigualdade social. Por quê? A desigualdade social, ela é um ponto de partida para diversos outros problemas. A desigualdade social força a população mais pobre a fazer coisas que elas não têm exatamente como escolher. Então, vamos lá, vamos falar de favela. Para uma favela nascer, uma região tem que ser desmatada. Só que a pessoa que está indo morar ali, ela não vai pensar no amanhã de, eita, eu acho que o ar que eu vou respirar vai estar sujo amanhã se eu matar essas árvores aqui. Não, ela está precisando morar em algum lugar. E a cidade não dá meios, nem dá local, nem dá nenhum tipo de infraestrutura para que aquela pessoa se sinta acolhida e que ela possa bancar, de alguma maneira, morar num lugar que foi destinado para isso. Então, aí nasce uma favela. E não é uma região desmatada. É acesso à informação também, né? Toda uma questão. E aí vamos lá, vamos entrar na questão de saúde, acesso à saúde. Essa pessoa que foi morar nesse lugar, ela tem acesso à saúde? Qual é o posto de saúde mais próximo que tem para ela? E se tiver um posto de saúde, tem vaga para ela ser atendida? Aí, essa região, ela não estava preparada para receber algum tipo de habitação. Então, você já tem... A dinâmica de trânsito muda naquela região. E aí a cidade, logicamente, como escanteia essas pessoas e essas regiões, são as periferias da cidade, faz mais sentido colocar ônibus novo, transporte público novo, com manutenção melhor no meio da cidade, que é onde está a maior concentração de pessoas e maior concentração de votantes, por exemplo,
do que colocar um ônibus novo, um ônibus limpo e um ônibus de boas condições na periferia da cidade. Que a gente também está preso um pouco naquela mentalidade de é pobre, não vai saber manter. Vem todo o preconceito que a gente carrega. E aí, vamos lá. Falamos de saúde, falamos de trânsito e emprego. Por que essa pessoa está morando naquele local? É só porque ali vai ser mais barato para ele? Será que ali também não é mais perto da região que ele trabalha? Ele foi forçado a morar naquele local porque é mais perto do lugar que ele trabalha? Aí vamos falar... nossa, dá para entrar em inúmeras questões. Não, no final das contas, a gente entra em todos os tópicos, em saúde, em economia, em educação. E não falo só educação de acesso à informação acadêmica. Não. Né? Porque a gente tem pessoas que aliás, né, dá para... Não vou generalizar, porque a gente não pode, mas, em geral, a gente vê o quanto pessoas que têm um poder aquisitivo altíssimo não tá nem aí para essas coisas, né? Por exemplo, a gente sabe mesmo, você tocou no assunto de São Paulo, o Socorro disse, brincou ainda andar de bicicleta, mas quando foi incentivado dentro de São Paulo, há uns anos atrás, né, na prefeitura, a se usar mais a bicicleta, as pessoas, né, que super usavam o carro, começou a falar as mais besteiras possíveis, né? Não é que a prefeitura estava preocupada com a questão do meio ambiente, mas é que era coisa de comunista a bicicleta, entendeu? Então, são coisas muito, muito absurdas que a gente ouve, né? E que não é, quando a gente pensa em educação, não é só, não está chegando acesso às pessoas. As pessoas têm acesso, mas mesmo assim, elas preferem ficar na ignorância também, né? E aí voltamos à questão do preconceito estrutural aí, porque exatamente. Se você andar de carro é sinônimo de status. Quanto melhor o seu carro, mais rico significa que você é. Então, por que você vai trocar o seu carro, vamos lá, aquele conversível com teto baixado, não sei o quê, por uma bicicleta? E aí, por que eu vou andar de bicicleta na cidade que eu considero perigosa? Eu vou ser assaltado? Então, e ainda tem a questão da parte de Estado, enquanto política de Estado. Porque se você investisse em transporte público de qualidade, eu, por exemplo, não botaria meu carro para ir para o UFAL. De jeito nenhum. Que é, por exemplo, o que acontece em países de primeiro mundo, como o Canadá, que eu morei lá 2 anos, e eu entrava para pegar ônibus para ir para a universidade, e tinha todos os caras executivos de terno, gravata, maleta, andando de ônibus comigo. Porque o transporte público é decente, entendeu? Funcionava. Você tem horário. E aí a gente vai. Dá para entrar nas questões de poluição atmosférica aí. Se você tem uma melhor política de mobilidade urbana na cidade, como um todo, você tem mobilidade como um todo. Então, a gente não fala mais de transporte só, a gente fala de mobilidade, porque são os meios que as pessoas usam para se locomover dentro do ambiente urbano. Isso vai levar em consideração pessoas que andam a pé, pessoas que andam de bicicleta, pessoas que andam de ônibus, pessoas que andam de carro, pessoas que andam de barco, seja lá o que for. Como é que as pessoas se locomovem de um lugar para o outro? Se você começa a oferecer meios de melhorar isso aí, de fazer com que a pessoa se sinta segura, com que a pessoa se sinta confortável, com que a pessoa sinta que aquilo ali está fazendo um bem, não só para ela, como também para o meio em que ela está, aí as coisas começam a funcionar melhor. Eu, sinceramente, eu acho fantástico. Em São Paulo existem as bicicletas, você paga uma taxinha lá, você anda de bicicleta de um ponto a outro. Porém, ainda existem locais que não têm acesso a essas bicicletas. Por quê? Não é vantagem para a empresa que colocou aquela bicicleta ali, porque aquela bicicleta vai ser depredada de alguma maneira. Maceió, porque o projeto também em São Paulo foi cortado, né? Porque foi da gestão anterior, né? Nossa, e é uma coisa que eu fico muito triste que isso acontece na política em geral, tanto em âmbito nacional, quanto a gente vê, às vezes, até dentro da universidade. Às vezes uma gestão faz uma coisa boa, né? Mas aí vem uma gestão nova e só porque é uma gestão que é contra para aquele projeto, isso já vi dentro da UFAL. Que para aquele projeto porque, é bom, mas era da gestão anterior. Então, ao invés de dar continuidade naquilo, né?
da gente pensar que enquanto cidadãos ou enquanto recurso humano da universidade, nós somos um só e continuar as coisas, tipo, melhorar o que estava ruim e deixar o que estava bom e continuar ou melhorar aquilo, as pessoas preferem cortar por conta de que não era uma coisa da gestão atual, né? Mas aí dá para entrar em outra questão, de por que resoluções de longo prazo não são organizadas. Porque se você tem que, geralmente, você vai ter que pensar em soluções que estejam limitadas à sua gestão. Então, se a gente tem gestões de prefeitura, gestões de governador, gestão de presidente de 4 anos, não é interessante que ele pense numa coisa que vai demorar 8 anos para ser 8 anos, 10 anos para ser implantada de maneira definitiva. Por quê? Quando aquilo de fato for implantado, vai ser implantado na gestão de outra pessoa. É aquela pessoa que vai levar o crédito. O problema do Brasil... É egoísmo exato. De não sou eu que vou levar o crédito por isso. Então, eu tenho que pensar em soluções de curto prazo. Eu acho que o problema maior é que os políticos pensam que o Estado são deles, né? Quando ele está no poder, é como se o que ele estivesse fazendo é dele. O que ele está fazendo não é dele. O que ele está fazendo é para uma comunidade, e é da comunidade, porque ele é pago para isso. Né? Com o dinheiro dos nossos impostos, diga-se de passagem. Verdade. Só que a gente entra... Vocês estão em Maceió, eu passei tempo demais em Maceió para saber disso também. Maceió, eu estou falando assim, do âmbito Alagoas, eu não sei, eu vou falar em Alagoas porque eu conheço Alagoas, cada cidade tem um dono. A gente nota em âmbito local também. Então, vou falar assim de maneira bem geral. Todas as cidades alagoanas têm dono. Às vezes o mesmo dono para 2 cidades, mas para 3 cidades, mas as cidades têm dono. Então, se as coisas ali vão acontecer, tem que ser com o aval daquele dono e tem que acontecer para que aquele dono leve a fama. Então, se aquilo ali aborrece o dono de alguma maneira, aquilo não vai ser feito. Coronelismo, o nome disso. Coronelismo! O nome disso é coronelismo. E aí dá para citar a questão lá que eu falei de por que trabalhar com o meio ambiente em Alagoas é um saco. Porque tudo que você vai fazer relacionado ao meio ambiente, você tem que falar com o dono do lugar. Se você não tem QI, como meu pai chama, que é o famoso quem indique, você não tem vez. Ou se você é teimosa, você é processada. Tem essa também. Você some de alguma maneira misteriosa. Eu espero não sumir. Mas... Você é convidada a se retirar do estado ou coisa do tipo. Tainá, vou mudar um pouquinho aqui o nosso rumo. Além de pesquisadora numa área extremamente multidisciplinar, que a gente falou de coisas aqui que, meu Deus, né? Já falou um bocado. Você também tem um projeto, né, de uma atividade, não sei se é bem um projeto, se não for um projeto de pesquisa, é de vida, né? Que é de divulgação científica. É o meu lado minha vida. Que é seu Instagram. Primeiro eu achei o máximo nome, meu Lattes Minha Vida. Tá, vamos lá. Como é que isso surgiu? Como foi? Conta aí. Eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado Observatório de Impactos Ambientais e de Saúde, os líderes são os meus orientadores, são Diego e Janaína, um grupo vinculado ao CNPq. E quando o grupo começou, Diego já tinha a ideia da gente fazer divulgação de alguma maneira, então trabalhar com escola, trabalhar com o pessoal da graduação e fazendo com que a pessoal da graduação seja incentivado a trabalhar com pesquisa, que a gente leve pesquisa para dentro de escolas, para aproximar a comunidade como um todo da ciência, porque a gente tem essa ponte aí ainda, na verdade não é uma ponte, é um abismo, não existe uma ponte direito, entre sociedade civil normal, comum, pessoas do dia a dia, pessoas que trabalham e não tem nada a ver com academia, e tem o universo da academia, em que as pessoas trabalham com pesquisa, e aí, como esses dois ambientes não têm ligação nenhuma, as pessoas pensam que a gente faz balbúrdia dentro da universidade.
não é isso? Então, o universitário só faz... Vocês perceberam que conversa bem, não tem como. Então, assim... Conversa bem, sempre cai. Por isso que nós somos uns parasitas, né, minha gente? Porque a gente sabe o que acontece, né? Então, era bom que a gente fosse um pouco vírus, né, Ju? Que a gente se espalhasse. A gente está acostumado com essa visão de que universitário, de que acadêmico, de que cientista só faz bagunça e consome dinheiro público. Então, a ideia, dada essa visão, a ideia dos meus orientadores, principalmente de Diego, era aproximar mais a academia do ambiente da sociedade. Então, vamos fazer uma palestra na praça para, sei lá, no Salvador Lira, para quem não é de Maceió, é um conjunto que tem na parte alta da cidade. Vamos fazer uma palestra no meio da praça do Salvador Lira para poder aproximar a comunidade de determinado assunto. Vamos falar de saúde lá com o povo, vamos falar de seja qual for o assunto. Ou vamos fazer uma feira de ciências numa escola para mostrar as pesquisas que a gente desenvolve. E aí eu fiz, então acho que uma boa maneira para a gente começar seria, por exemplo, um Instagram, já que está todo mundo no Instagram. Meu orientador já tem o blog do Observatório de Impactos, eu não vou lembrar o link de cabeça agora, mas existe o blog em que ele desenvolve lá os textos sobre os diversos problemas relacionados à avaliação de impacto ambiental e de saúde. E aí existe a página no Facebook do Observatório de Impactos e eu criei o Instagram com o intuito de fazer com que todo mundo que faz parte do grupo de pesquisa colocasse um pouquinho das suas experiências ali para divulgar a ciência. O Instagram de vocês eu acabei de divulgar aqui também. Exatamente. Então, o nosso grupo de pesquisa, faz ciência, e é isso aqui que a gente tem para oferecer para todo mundo. Extensão, vocês estão divulgando. Só que aí chegou um momento que eu fiz, espera, eu queria uma coisa um pouco mais minha, em que eu tivesse uma influência um pouco maior em tudo que fosse postado. Fosse a cara da Tainá, a mulher Tainá. A minha cara. Eu, Tainá, estou querendo trazer esses assuntos e nem todos eles têm a ver exatamente com a sua pesquisa. Não é nem com pesquisa, mas com os objetos de estudo do Observatório de Impactos. Uhum. E aí... inicialmente, isso veio como ideia de podcast. Então, eu queria ter feito um podcast um tempo atrás sobre o universo da pesquisa. Eu não queria trabalhar exatamente a minha pesquisa ou coisa assim. Eu queria dar voz para pesquisadores e falar sobre o ambiente de pesquisa. Então, você, enquanto pesquisador, você entrou agora no mestrado, você entrou agora no doutorado, você quer fazer a pesquisa, você vai trabalhar com estudo observacional, você vai... Enfim, você vai com estudo... fazer não sei se eu vou fazer ciência aplicada, se eu vou fazer ciência básica, não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que essas coisas querem dizer. Aí eu queria trazer um pouco desse esclarecimento de uma linguagem um pouco mais simples. Ficasse mais simples as pessoas entenderem, de conseguir desenvolver suas próprias pesquisas e ter esse pontapé inicial para saber por onde ela vai enveredar. E aí, a minha proposta inicial com o Meu Lattes Minha Vida era fazer um podcast do PPG, do programa de pós-graduação que eu faço parte. Só que aí tem aquelas burocracias, porque tem que ser vinculado de alguma maneira à faculdade, tem que passar por aprovação de fulano cicrano, e aí tem que agendar dia Pró-reitoria não sei das quantas. Tem todos esses trâmites. É uma coisa totalmente pertinente, principalmente em épocas conservadoristas e obscurantistas, né? Que veio fazer a gente parar para pensar um pouquinho, porque às vezes quando a gente fala de cientista, de pesquisador, fica parecendo que a gente está tão longe da população. Uhum. E às vezes a maneira com que a gente fala as coisas, nos termos científicos e tal, a gente realmente fica longe da população. Muito. Tanto que o Soapbox, o objetivo dele, né, não só para mostrar que existe ciência feita 100% por mulheres, mas também para a gente chegar com um linguajar mais informal, para chegar mais perto da população, para justamente mostrar para a população o que a Tainá disse, que a gente não está gastando dinheiro público à toa, a gente está pesquisando com dinheiro público que vem revertido dos nossos impostos, diga-se de passagem,
para a gente fazer melhorias, não só para o nosso país, mas a gente tem que ficar muito feliz e muito orgulhoso que as nossas pesquisas, elas impactam o mundo, porque a gente está pesquisando com outros pesquisadores internacionais, né? Nas mesmas revistas e tal. Então, é muito importante a gente começar a chegar perto da população para que não tenha pessoas altamente conservadoras, que obscurantistas, que colocam pessoas, por exemplo, para dirigir uma CAPES, que, por exemplo, acredita ao pé da letra em Adão e Eva, né? E aí acontece o que está acontecendo hoje, uma fábrica de fake news, que a gente faz uma coisa horrorosa dentro da universidade. Uma descredibilidade, né, Ju? Uma descredibilidade absurda. Então, isso que você está fazendo, Tainá, você está de parabéns. Você tem que continuar, mesmo que tenha uma burocracia horrorosa, que a gente lute contra as burocracias. Justamente por conta da burocracia, eu desisti de fazer o podcast via faculdade. Eu fiz, eu vou fazer o Instagram. Olha o que a Silvia Teixeira escreveu aqui. Na verdade, e ainda hoje, viu, Silvia? Porque o dinheiro investido em pesquisa sofreu cortes, né? As universidades sofreram cortes. Na verdade, o maior gasto de dinheiro público não é feito na pesquisa. Não mesmo. Porque a universidade sofreu há anos depois que aconteceu. É um desmonte, é um verdadeiro desmonte. É um desmonte para deixar a universidade que faz a pesquisa limitada, né? Num desmonte mesmo que a Socorro fez, para quê? Para você usar a desculpa que você precisa, o quê? Privatizar, né? E o problema, quando você estuda, quando você dá acesso à educação à população aprende isso. A gente aprende o porquê das coisas. E se a gente aprende o porquê das coisas, não tem esse tipo de governante no nosso país mais, né? E aí não é bom para eles. Pronto. Dada essa burocracia, eu decidi que não ia fazer em forma de podcast, porque ainda não é uma mídia que é acessada por todo mundo. Eu prefiro fazer pelo Instagram. Embora o podcast tenha crescido um bocado, que pessoas tenham conhecido mais, ainda não é acessado por todo mundo. E o Instagram é uma rede social extremamente acessada, acho que está em segundo. O Facebook perdeu espaço para o Instagram, embora sejam da mesma empresa. E eu achei que as pessoas iam acessar mais fácil esse conteúdo. Então, na minha cabeça, pelo menos, as pessoas sabendo que tipo de pesquisa, como é que as pesquisas são feitas, que tipo de pesquisas podem ser realizadas, isso ia ajudar a aproximar um pouco mais do que a gente faz dentro da academia. Então, se você sabe, por exemplo, como é que é o procedimento de fabricação de uma vacina, você vai entender por que a gente ainda não pode sair de casa e tem que esperar a vacina ser trazida, ser fabricada no Brasil. Se você entende que se a gente não investe em ciência no Brasil, a gente tem que comprar... se você vai ter que comprar tecnologia, e no momento em que a gente precisa dessa tecnologia, no momento de pandemia como esse, por exemplo, a pessoa que vende tecnologia para a gente vai dizer, não, peraí, porque quem está precisando mais sou eu, então eu vou usar e depois eu vendo para você. Esse é o capitalismo, né? O capitalismo é isso, nu e cru, né? Então, eu vendo como eu quero. Você não detém a tecnologia. Não é nem só eu vendo como eu quero. Eu vou dar prioridade para mim e depois eu penso em você. Nesse caso, a lógica da máscara de oxigênio do avião. Esse para mim nunca é nosso, né? Sempre de fora. Né? E a gente tem que fazer o quê? Se contentar com cloroquina, remédio de verme. Né? E aí, é a lógica da máscara do oxigênio do avião. Primeiro eu coloco na minha cara para poder atender a pessoa do meu lado. Então, se você não tem a tecnologia, que pena, espera o meu povo estar totalmente tranquilizado da pandemia aqui, para que eu possa vender para você, porque primeiro o meu. Né? Aquela história do farinha pouca, meu pirão primeiro. Meu pirão primeiro. No Nordeste a gente fala assim, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Pronto, é exatamente essa lógica. E aí a minha ideia de falar sobre ciência e pesquisa como um todo, além de mostrar para a sociedade como é que pesquisa é feita e para que pesquisa é feita, a minha ideia é dar voz para outras pessoas que pesquisam e queiram falar sobre as suas pesquisas. Porque
a gente ouve demais de, sim, para que a sua pesquisa serve? E isso vai ajudar em quê? Ah, você trabalha com cinema? Sim, e você está recebendo bolsa para pesquisa. Dinheiro para isso? Né? É sério que você recebe para isso? É nisso que o governo está investindo? Para que a gente tem que estudar a língua dos indígenas, que eu nem sei que indígenas são esses? Para que indígenas são importantes? Por que eu tenho que saber o que foi que aconteceu 200 anos atrás? 200 anos atrás? Por que eu tenho que saber o segredo das pirâmides, minha gente? Tudo isso é história, tudo isso é crescimento das nossas tecnologias, e a gente não resume tecnologia a computador e celular, então qualquer coisa que te ajude a enfrentar um problema é uma tecnologia. A gente tem que ter essa noção para a gente saber por que a gente vive. Sabe, Tainá, eu acho essa fala sua muito interessante, assim, porque a ciência ela tem que ter um propósito, né? Quando a gente fala em conhecimento científico, o conhecimento científico tem que ter um propósito. Mas eu sou uma pessoa otimista por natureza, sabe? Eu sempre penso pelo lado otimista. Eu tento, pelo menos. Eu tento, pelo menos. Aí, assim, a pandemia ou situações muito drásticas, como esse período, né, que a gente está vendo de isolamento, enfim, período sanitário complicado, ela pelo menos serviu para alguma coisa, sabe? Ela serviu para mostrar para a gente que não se faz vacina de um dia para a noite, né? Ela serviu para mostrar para a gente que você tem que investir em conhecimento científico o tempo inteiro, porque ele não se transforma de ciência pura para aplicada também de um dia para a noite, isso não vai acontecer, né? O próprio SARS-CoV era um vírus já conhecido há muito tempo, mas que ele foi deixado de ser estudado há muito tempo também, então a gente não tinha o conhecimento dele, óbvio, foi uma variedade diferente do vírus, uma mutação do vírus, enfim, mas se a gente tivesse esse banco histórico de pesquisa que você está, a gente já daria um passo à frente na pesquisa. Então, não se pode interromper investimento na pesquisa. E aí, isso aí dá até para dar um exemplo de o que é ciência básica e ciência aplicada. Se a gente soubesse que vírus é esse um tempo atrás, a gente teria investido em ciência básica para poder evitar que a gente entender agora. Agora. Porque ciência básica agora deveria ser ciência aplicada já. Mas só se aplica a ciência quando se faz a ciência básica lá atrás, né? Mas, como eu falei, eu sou sempre otimista. Então, assim, pelo menos eu tenho certeza que muitos não vão saber, não vão se esquecer jamais o que é uma curva exponencial, né, Ju? Alguma coisa se aprende, né? Uma coisa se aprende. Aí, nesse sentido, assim, de algo de positivo a gente tem que tirar desse universo mirabolante que a gente anda vivendo, e com toda a experiência que você tem, a divulgação científica que você faz, qual é o recado que você deixa? Se você tivesse que deixar hoje um recado para principalmente para nós, mulheres, essas mulheres que a gente luta tanto, né? Além de ter, assim, o cientista em si, ele já tem que provar muita coisa, mas a mulher, ela tem que provar mais vezes, porque não basta ser bom, tem que ser... Né, Ju? Foda, né? Tem que ser. Não basta ter mestrado e doutorado que nem todo mundo tem. A gente precisa provar ainda mais. O nosso doutorado assim, é pouco. Aí eu pergunto assim, Tainá, se você pudesse dar um recado para as meninas que estão lhe assistindo, você que está no meio do doutorado, que pegou uma pandemia, assim, todo mundo que já passou por essa experiência de doutorado sabe que já é um peso nas costas, aquela loucura. Numa situação dessa, e com um tema que você tem de doutorado extremamente, né, enviesado em toda essa situação, o que você diria? Primeiro de tudo, estudo. Não deixe que nada atrapalhe. Por mais difícil que seja, por mais que seja... Por todas as dificuldades, por todas as faltas de privilégio que muita gente vai ter, vá atrás do estudo, porque podem te tirar tudo, menos o que você sabe. E o estudo estudar vai te abrir portas para outras coisas, então pode ser bastante difícil em determinado momento, e logicamente dependendo de onde você está na escada de sociedade, mas primeiramente o estudo, não largue, faça de tudo, leia, vá atrás de informação, se munir de informação, porque é a informação que vai te levar mais para frente, que vai te levar para frente de fato. Outro, não desistir. Vai ter dia que vai ser difícil, vai ter dia que você não quer levantar da cama, vai ter dia que você não quer olhar para a cara de ninguém, vai ter dia que até seus pais te dão agonia, assim, me deixa em paz, está cobrando muito, e eu não quero fazer nada disso que vocês querem que eu faça. Vai ter dia
que nossa, teria que você simplesmente vai querer desistir. Não desista. Por mais que hoje seja um dia complicado, amanhã tem todo o potencial para ser um dia melhor. Então, finalize o seu dia, isso é o mais importante. Amanhã você pensa no amanhã. E, na boa, não dê ouvidos por mais que difícil que seja, vamos lá, eu sou uma pessoa com sérios problemas de autoestima e autoconfiança, por mais difícil que seja, não ouça as merdas que as pessoas têm para te falar. Porque baboseira todo mundo vai ter para falar, mas quem fala de fato, quem tem tá de fato ali para acrescentar, são poucas as pessoas, infelizmente. E acredite nas pessoas que têm coisas boas para te falar. E é só correndo atrás agora de estudo, de não desistir, que a gente vai conseguir mudar a realidade, principalmente da mulher, na ciência, no trabalho como um todo. Porque a falta de incentivo na ciência, o obscurantismo também, essa parte do conservadorismo também tem impacto na sociedade, para nós mulheres, que já estamos lutando desde os primórdios por um espaço que é nosso, que foi retirado da gente, né? Não é um espaço que a gente quer o espaço do outro, não, a gente quer igualdade, a gente quer o respeito e o mesmo espaço que todas as pessoas, independente de qualquer gênero, tenham, né? Porque somos cidadãos. Se a gente for trabalhar grupos minoritários como um todo, todo mundo tem espaço para estar aqui. Eu gostaria de falar para as pessoas que estão acompanhando a gente, não só nessa live, mas em todo o trabalho que o Softbox está fazendo, e nessa ideia de chegar mais perto da população e tal, para ver como pesquisa está interligada, como a responsabilidade de ter uma universidade de qualidade está interligada com a política. Então, vocês pensem muito bem quando vocês forem lá votar, porque isso tem impacto no que vai ter para vocês ali, do que vai voltar para vocês. Então, não votem em candidatos que não têm ao menos um projeto educacional, tá ok? Ok, gente? Importante. Uma coisa assim, bem rápida, que eu ouvi muito durante a minha vida, de religião e política não se discute. Não, gente, se discute sim, principalmente política. Porque seres humanos são seres políticos. Então, se você não sabe quais são os seus direitos, se você não sabe pelo que você tem que lutar, você não tem propósito. Então, para seguir em frente, para você ter um futuro melhor para você, ou para os seus filhos, ou para que seja lá quem for, você precisa saber como o ambiente político funciona ao seu redor, para que você possa se posicionar e fazer do mundo um lugar melhor. Seja para você. No mínimo mais igualitário, né? No mínimo mais igualitário, né? Bom, Tainá, a gente está já chegando a 1h30 de live, né? A conversa foi boa, engrenou e ninguém queria soltar, e se deixar aqui a gente fica até amanhã, tá? Mas eu queria agradecer todo mundo que esteve aqui, tiveram alguns comentários aqui no chat, eu coloquei, assim, o que foi sair de comentário a gente já foi discutindo, tá? Eu queria agradecer a todos que participaram, lembrar que o Softbox ainda tem outras lives previstas, então entrem lá no nosso Instagram, né, o Softbox Science Maceió, tem toda uma sequência de lives que a gente tem às quartas e no sábado, às 5 da tarde, né? Não esqueça de dar o joinha aí embaixo, né, Ju? Vamos fazer, né? Coloca o like, aperta o sininho, curte o canal. Inscreve no canal para receber as Inscreva no canal, exatamente, que é importante. É que nessa pandemia a gente, além de professor, virou blogueiro, né? Virou blogueiro, né? Então, assim, é importante também, vão ficar disponíveis a ideia dessa produção, dessa live, que deixou de ser só o evento Softbox e passou um projeto Softbox, é que fica um material guardado com profissionais extremamente capacitados, como a Tainá, que está aqui, que veio discutir para a gente um tema extremamente interessante. Então, a ideia é que seja um material de divulgação também, né? Que a gente possa discutir esses assuntos também com os nossos alunos também lá no ensino médio. Então, eu gostaria de novo agradecer a Ju pela colaboração, que não seria a mesma sem ela aqui. Eu que agradeço. Fiquei muito honrada de estar do seu lado, viu? Ixi, a honra é toda minha, você sabe, né, que...
Tainá, mais uma vez, muito obrigado. Seu tema assim, é extremamente interessante. Você foi falando de coisas, eu fui me lembrando assim, de estudos meus, imaginando meus materiais magnéticos, né? Muito obrigada. Boa sorte aí no seu doutorado, que você consiga concluir ele da melhor forma possível, mas que principalmente que seja para a sua satisfação pessoal, né? Porque não é só um título, é uma demonstração de luta também. Né? Então, muito obrigada, Tainá. Se você quiser deixar umas palavras finais aí para a gente, você e depois a Ju, para a gente encerrar. Eu quero à vontade. Para quem se sentir aí à vontade para isso, chega lá no Meu Lattes Minha Vida e vamos conversar. A gente monta uma pauta, monta texto junto, monta live. Boa. A ideia é fazer um canal aberto para toda pesquisadora aí que queira divulgar o que tem para falar. Trocar figurinha com mulheres nas exatas também, né? Por que não? Obrigada, então, as duas estejam convidadas para ir lá conversar. Opa, já estou seguindo, viu? Porque hoje eu fui lá e fucei. A gente gosta de confiar mesmo. Ju? Não, errado não tá. Não é? Eu queria agradecer a Tainá, foi um prazer conhecer você. Saber que pessoas tão jovens já estão tão engajados com problemas, como você mesmo disse, que a gente tem que começar a reparar agora, para só daqui a um tempo as pessoas terem uma respiração melhor, uma alimentação melhor. A gente tem que pensar no futuro e saber que pessoas jovens como você, que esse futuro já dá uma esperança para as gerações anteriores que estão lutando, né? Que estamos batendo nessa tecla. E que eu vejo os meus alunos, eu acho que a Socorro vê os alunos dele, a gente se encontra várias Tainás aí já hoje, que a gente fala assim, não, essa geração a gente tem esperança nessa nova geração que está chegando. Então, eu só queria agradecer o carinho da Socorro, foi um prazer para você, Tainá, um beijo para vocês, e quarta-feira, né, Socorro? Tem mais uma live. Isso, quarta-feira, tem mais uma live aqui. Muito obrigada. Tá joia? Tchauzinho, gente. Obrigada, gente. Tchau. Vou encerrar. Sim. Então. Pronto.